Então, eu vou trazer essa frase de referência, ser ou não ser, eis a questão. Isso, às vezes, é utilizado em vários outros textos. Então, a gente está falando de intertextualidade. Nós vamos ter uma aula só disso, mas eu vou dar uma palhinha aqui para a gente ir pensando nesse processo, você ir ampliando essa sua visão de mundo do que é um texto, né? Então, quando eu faço referência a isso, teve uma capa de uma Veja que usou ser ou não ser, eis a questão. E às vezes você vai ver, em vez de ser ou não ser, você vai ver essa frase sendo modificada, tipo, fazer ou não fazer, eis a questão, né? Então, o que que vai acontecer? É, são momentos em que você vai ter as pessoas utilizando o texto que é de uma outra pessoa num outro contexto e você vai ser muito importante que você saiba sobre a origem desse texto, tenha conhecimento prévio sobre esse texto, para entender melhor a situação. Então, esse texto se trata do quê? Para eu entender melhor, eu preciso saber de onde que é, de quem que ele é. Então, você sabe? Me fala aí se você sabe, ok? Então você tem lá ser ou não ser, eis a questão, é um texto de Shakespeare, é uma frase de Shakespeare na sua obra Hamlet, né? Então, vou explicitar melhor, por exemplo, a minha dissertação de mestrado era falar ou não falar, eis a questão. Por quê? A minha questão, meu questionamento era que eu queria fazer que o aluno soubesse melhor falar, no caso, quando eu fiz, era na área de inglês. Então, a grande dificuldade que o aluno tem, em geral, é a fala. Então, eu quis trazer essa forte frase de Shakespeare como referência para impactar a importância de que o aluno às vezes tem medo de falar, de se expor, ele não consegue falar numa outra língua porque ele tem vergonha, né? E isso dificulta a aprendizagem da fala na língua inglesa. Tá ficando claro? É muito importante que você perceba, então, que a gente vai se apropriar, às vezes, da fala de outro, da escrita do outro, né? No caso aqui de um texto, porque isso é um texto, né? Que traz implícito, né? Toda uma história que tem por trás dele. No caso, Shakespeare, ele está falando, né? Hamlet é uma obra que ele escreve após a morte do filho dele. Então, ele está discursando muito sobre a questão de viver, se vale a pena ou não viver, né? Até de questões mais profundas que você pode levar, a questão do suicídio ou não, se vale a pena viver em alguma situação ou contexto, ok? Então, quem puder, leia, ok? É uma obra muito profunda, vai trazer muitas reflexões para a gente, enquanto leitor ali, né, de ser humano, porque tem muita discussão do ser humano. Então, eu espero aí que tenha ficado claro o que que é background, como que é importante eu ter esse contexto, né, do que é que está falando essa frase, que é de outra pessoa, que você está utilizando para reforçar sua tese. Então, vamos supor que você está no meio de um júri, e aí, para trazer a inocência do seu cliente, você vira e fala: meu cliente vacilou, ele pensou, matar ou não matar? Eis a questão naquele momento. Então, você está trazendo uma frase de impacto de Shakespeare para argumentar e criar toda uma maneira de conduzir os seus receptores a pensar que o seu cliente estava num momento de dilema, que ele teve esse momento de dilema, mas ao mesmo tempo você pode usar outras coisas. Então, mas depois disso, ele pensou em todo o mal que a pessoa tinha feito para ele, ele foi levado pela violenta emoção
e acabou matando. Então, o que que você vai estar fazendo? Você está falando que seu cliente é inocente? Não, você não está falando que ele é inocente, mas você está amenizando com uma excludente de ilicitude que você vai aprender que é a violenta emoção, ela vai excluir, quer dizer, ele vai diminuir a pena do seu cliente. Por quê? Porque ele foi movido por essa emoção, essa raiva que fez com que ele cometesse o crime.